Mas aí tem... Já estamos por aqui de volta. Enquanto isso, a gente fica nos bastidores aqui conversando. Mas será que fizeram? Será que entenderam? Será que isso? Será que é aquilo? Vamos relembrar rapidinho. E assim, é uma revisão que vocês já têm e já sabem. Nós vamos falar rapidinho, porque a atividade vem em cima do quê? De construir gráfico, de verificar, né, se é crescente, decrescente, de classificar as funções, de encontrar ali o estudo dos sinais, de verificar quando é positivo, quando é negativo. Então, essa é a nossa pegada. Então, vamos relembrar esses detalhes para que vocês possam executar o comando de maneira precisa. Isso mesmo. Hora de revisão, então. Aula 50.2 na telinha. Vamos lá. Falando então da função afim na sua parte 2, a gente viu agora um detalhe importante, claro que temos que sempre relembrar qual é a lei de formação, esse é o básico, né? Quem é termo independente, quem é termo dependente, então ficou até de corzinha diferente ali, ó, para a gente poder fazer a análise, né? Então, f de x igual a x mais b, certo? Certo. F de x e y é a mesma coisa. O a, quem acompanha x, é o nosso dependente, também chamado de coeficiente angular. E o b é quem está sozinho, é o termo independente, que também é chamado de coeficiente linear. E aí, por que coeficiente linear? Porque é ele quem vai deslizar na linha y. Ele vai ser aquele ponto que desliza lá a minha reta no eixo y, acompanhando a inclinação da nossa reta. E aqui o valor numérico e zeros da função já foi falado na aula anterior. O que está acrescentando aqui seria a parte do gráfico, né? E a parte do gráfico diz que se o A for positivo maior que zero, ela é crescente. E se o A for negativo menor que zero, ela é decrescente. E agora sim, a gente pode... Vai fazer algumas... Eu ia colocar aqui a questão, né, do substituir o valor. O Enem tem feito algumas situações em que ele sugere ao aluno, nós até já resolvemos com vocês uma questão dessa, e aí nós fizemos questão de colocar de novo na aula do Enem de função, para você entender. Tem uma situação que nós fizemos sobre uma empresa que aluga, que vende minutos de internet, cobra uma taxa fixa, né, por aluguel, mais uma taxa por hora de internet utilizada. Então, aí, acho que é uma taxa de logar e uma taxa fixa por hora. Uma função. Isso. Então, nós precisamos enxergar a função. E depois ele pergunta, quanto paga uma pessoa que fica tantas horas? Valor numérico. E o nosso mapa mental, agora sim, ele está bem completo, né? Porque na aula anterior a gente ficou mais com a parte superior. Isso, nós trabalhamos o tipo, não é? AX mais B. Nós falamos sobre os coeficientes angular e linear, o termo dependente e o termo independente. Nós falamos sobre os zeros da função. E então, a parte do gráfico e estudo do sinal ficou agora, né? Para nossa aula atual. Então é bem legal, né? Deixa eu até apagar aqui que eu copiei ali um pedacinho do gráfico. Isso, temos aí nossa reta crescente, decrescente e tudo mais. Crescente, decrescente. Resumindo, olha a reta. Todas as funções a gente consegue ver nesse slide aí bem legal, né? Aprendendo a raiz, né? Do aprendendo matemática. E aqui, ó, para você memorizar bem isso aqui, você faz assim. Se o A é zero, ela é constante. Se o B é zero, ela pode ser linear ou identidade. Como que eu vou diferenciar as duas? Para ser identidade, o A tem que ser 1. Tem que ser 1. E para ser linear, o A não precisa ser 1. É onde a gente falou, toda função identidade é linear, mas nem toda linear é identidade, porque na linear o A pode ser 4, o A pode ser menos 5, o A pode ser o que ele quiser. Dentro dos reais, qualquer valor. Coisa. Agora, na identidade, o A especificamente tem que ser 1, tá certo? Porque diz a paródia, para resolver função afim. Né? Aí depois no finalzinho ainda diz, né, para crescer, aí fala da constante, da identidade, né? Isso, e é desse jeitinho, beleza? Agora, com o papel, a caneta e o lápis, olha só, tecnologia de ponta, lápis e papel. Na pontinha, na ponta do lápis você vai colocar no papel a resolução das questões e já a gente volta para fazer aquela correção top. Certinho, top. Beleza. Então, já a gente está de volta para a atividade de sala, vamos lá, é com vocês.
E viva a vida, né? Como se não houvesse amanhã. E vamos praticar. É hora das atividades de sala, de tirar as dúvidas, mas eu acredito que de função afim tá muito tranquilo, não é? Claro, né? Cada dia a gente vai reforçando o conhecimento. A gente vai trabalhando com vocês assuntos que a gente viu no primeiro ano, assunto que vimos com você no segundo ano e também, muitas das vezes, assunto do ensino fundamental, né? Perfeito. Então, tudo é uma somatória de conhecimento. Vamos em frente? E por que esse relembrar sempre? E vocês viram que nesse terceiro ano, claro que vocês não vão lembrar porque é a primeira vez de vocês no terceiro, não é? Tenho certeza, primeira vez no terceiro. Mas nós reforçamos nesse terceiro ano aqueles 5 assuntos que mais caem na prova. Nós começamos o terceiro ano falando do top 5 do Enem. E vocês viram que unidade após unidade, aula após aula, obedecendo a BNCC, nós intercalamos aulas ali do Enem e conteúdos que são parte do top 5 do Enem. É verdade, nós somos bem faladorzinhos, né? Porque a gente tem que corrigir as atividades de sala. Vamos lá, então. Acabou, não? Não, tirando as dúvidas na telinha. Vamos lá, questão de número 1. Determine os zeros da função a seguir. Ouvemos, né, ou escutamos rumores de que alguns estudantes ficaram com dificuldades com relação à resolução dessas equações. Não lembravam? Então, trouxemos de novo as equações aqui e vamos resolver com vocês no passo a passo agora, igualando a zero, muda de lado, troca a operação. Na aula anterior, a gente fez essas aqui fazendo de que forma? De 2 jeitos. A gente fez pelo raciocínio lógico e fez pelo modo tradicional de resolução da equação do primeiro grau, tá? Isso. Aqui a gente vai resolver no passo a passo da solução da equação. Sabemos que todas elas, a gente vai ter que fazer o quê? Tudo que tem aqui a gente tem que igualar a zero. Isso é encontrar zeros, determinar zeros, tá? Então, 2x menos 10 a gente tem que igualar a zero. Menos 3x mais 6 a gente tem que igualar a zero. E x sobre 3 menos 5 a gente tem que igualar a zero. Certo? Certo. Vamos passar aquelas situações que são negativas, a gente passa para o segundo membro para ficar mais fácil? Não bora. Tá multiplicando por menos 1 e tudo isso? Então, vamos lá. 2x vai ser igual a 10 positivo. 6 vai ser igual a 3x positivo. E x sobre 3 vai ser igual a 5 positivo. Tá certo? Certo. Aí agora a gente faz aquele procedimento, né, de operação inversa. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, 10 dividido por 2, x igual a 5. Então, 5 é a raiz da função da letra A. De fato, porque se a gente substituir aqui no lugar, ó, 2 vezes x, que é 5, 2 vezes 5. 10. 10 menos 10, 0. Aqui de novo, está multiplicando, passa dividindo igual a x. X vai ser igual a 2, ou seja, realmente, né? Porque se eu fizer menos 3 vezes 2, vai dar menos 6. Menos 6 com mais 6, 0. E aqui, estava dividindo, vai passar multiplicando. X vai ser igual a 3 vezes 5, x vai ser igual a 15. É a nossa raiz dessa função. De fato, deu certo, porque se a gente substituir aqui, 15 dividido por 3... 5 menos 5, 0. Perfeito. Certo? Vamos de letra B, então. Na questão número 2, então, agora é apenas classificar, né? Classifique cada uma das funções. Então, agora nós temos que ver. As que têm o A igual a 0 são funções chamadas de constante. Aqui o A é 0 e o B é 0,25, né? Porque não tem x. Se não tem x, ela é constante. Certo? Certinho. Aquela que tem x igual a y, ou seja, o A é 1, olha aqui, 1, e o B é 0. Ela é bem especialzinha porque ela é uma função chamada de identidade. E agora, as demais, assim, que tem um valor multiplicado por x, a gente já sabe, né? Que o A é o valor que a gente tem aqui, o A é igual a 3, o nosso B é 0, nas duas situações, e ela se encaixa na característica de linear. Beleza. Então, aqui valia apenas essa classificação, tá? Quem não identificou quem é o A e o B, mas já deu de cara a classificação, tudo bem também. A gente faz aqui o passo a passo para a galera não se perder nas ideias. Beleza. Certo? Certinho. Vamos lá, questão de número 3. A pergunta é: construa o gráfico da seguinte função. Para construir o gráfico, nós podemos usar o artifício usado na atividade 1,
A questão 1 que nós trouxemos hoje foi para nós relembrarmos que nós podemos construir o gráfico da função usando simplesmente a raiz da função. Eu resolvo a função 2x menos 1 igual a 0 e vou achar ali o meu x, né, a minha raiz. Ou eu posso construir o gráfico usando a substituição de alguns pontos notáveis. Aqui nós usamos 5 pontos, tá? 2 negativos, o 0 e 2 positivos. E aqui é multiplicar por 2 e tira 1. Multiplicar por 2 e tira 1. Temos quantos valores? 5. Então a gente vai substituir aqui. Quem são os valores? Menos 1. Na verdade, o ideal era fazer menos 2, menos 1, né? Mas vamos fazer do jeito que está aqui na tabelinha. 0, 1 e 2. Menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. E vamos fazer os cálculos necessários. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2 com menos 1. Estou devendo 2, estou devendo 1, estou devendo 3. Então aqui, menos 3. Menos 2 vezes menos 2. Menos 4. Menos 4 com menos 1. Menos 5. Uma soma de dívidas, né? Menos 5. Zerou, 2 vezes 0. 0 menos 1. Só restou o menos 1 mesmo, né? E agora 2 vezes 1? 2. Menos 1. Vai ficar 1. 1, pronto. E já estamos preenchendo a tabela. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 2, Tira 4. 1, 3. Perfeito. Beleza? Então, esses valores aqui que a gente tem são os nossos valores de imagem, né? O domínio é aqui, ó, e a imagem são os resultados. Agora sim, com posse desses valores, eu consigo marcar os pontos no plano cartesiano e aí dar o nosso gráfico, nossa reta. Menos 3, menos 5, menos 1, 1 e 3, né? Isso. Vamos lá? Menos 3, menos 5, menos 1, certo? Menos 3, menos 5, menos 1, 1 e 3. Aqui ficou invertido, né? 1 e 3. Vou surgir. Não, aqui, né, o ideal é o... Ah, tá, o menos 2. Primeiro, mas tá tranquilo. Quando o x é menos 1? X menos 1. O y menos 3, então desce. 1, 2, 3. Aqui, primeiro pontinho. Quando o x é menos 2, desce menos 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, nosso pontinho. Quando x é 0, menos 1. x0, aqui exatamente no menos 1. Quando x é 1, tem que subir 3, ó. Não, 1 e 1, certo? 1 e 1, ó. 1 para x, 1 para y. Quando x é 2, que tem que subir 3. 1, 2, 3. Outro pontinho. Agora temos os pontos, a gente consegue traçar a nossa reta. Beleza, uma reta crescente. Por quê? Porque o nosso A é positivo, o nosso A é 2, então é maior que 0, então ela é crescente. Gente, isso tudo é uma construção do conhecimento, né? Então, a gente vem desde o primeiro ano trabalhando funções com vocês e agora a gente mostra aí o desfecho de tudo isso no terceirão, tá? Beleza. Até aí, tudo bem? Bastante trabalho, bastante cálculo, bastante coisinha a ser feita. Isso mesmo. Vamos de Enem, então? Se liga no Enem! Exame Nacional do Ensino Médio, a pergunta é... Observe o estudo do sinal da função abaixo e marque a alternativa correta. Aqui, ó, antes de nós pensarmos em resolver ou escolher a alternativa, nós podemos olhar para esse esboço gráfico e já fazer algumas conclusões antes mesmo de olhar as alternativas. Por exemplo, quem é a raiz dessa função aqui? A raiz é menos 5, né? A raiz é menos 5. Quem é a raiz? É o ponto que zera a função. É o chamado zero da função. Primeira, segunda coisa, o coeficiente A nessa função é positivo ou é negativo? Está descendo, ela é decrescente, então o meu A é negativo, menor que 0. Então ela é decrescente. 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 Então a gente já vai colocando aqui, já tem algumas respostas sobre, né? Então vamos lá, essa função é crescente? Não. Decrescente. O coeficiente A é positivo? Não, é negativo. A raiz é 5? Não, é menos 5. Agora, a função é positiva para valores iguais a menos 5? Não. Igual Se a é igual a zero. menos 5 é 0, né? Então não é nem positiva nem negativa. E ela é negativa para valores maiores que menos 5? Perfeito. Maiores que menos 5 são os valores que a gente tem abaixo do eixo X. Então, valores negativos. Resposta correta é a letra E. E aqui é importante esse ressaltar de olhar para a tabela, olhar para o gráfico e já saber
o que está acontecendo. Eu não vou esperar para tentar adivinhar a alternativa correta. Ou não vou olhar para a alternativa e olhar para a questão. Alternativa e questão. Eu já sei o que eu vou procurar. Eu já sei o que aconteceu. Então, eu sei tudo o que acontece. Por isso que nós, professores de matemática, destacamos a importância de fazer. Porque quem sabe fazer... Pode ser feito dessa forma? Pode, também não está errado, né? O que a gente está falando é que a gente, tendo conhecimento do assunto, a gente vai longe, né? A gente é muito mais tranquilo. A gente sabendo a parte teórica, os conceitos, a gente já vai à frente dos tempos. Mas agora, claro, você não recorda muito bem do assunto, que aí lendo a alternativa e analisando o gráfico também está certo, mas às vezes demora mais. E o que a gente trabalha com os alunos do terceiro ano, com certeza, além de acerto, é a agilidade, é a rapidez, porque tem que fazer certo, mas também tem que fazer o mais rápido que você puder, no sentido do quantitativo de questões que o Enem que demanda aí, né? Você já passou pela situação de, tipo, você faz um bolo e, de repente, deu errado alguma coisa lá, o bolo não foi como você queria que ficasse. Aí chega a vizinha na sua casa e olha pro bolo e fala assim, o trigo não estava muito bom. O fermento desandou. Aqui o forno não esquentou direito. Quer dizer, a pessoa já tem tanta prática com o bolo que ela olha para o bolo e fala, já sabe o que aconteceu. Sim. Então, quer dizer, já tem essa ideia. Isso somos nós quando se fala de gráficos na matemática. Nós chegamos no Enem, questões com gráfico, que geralmente na prova tem até 15 questões que envolvem gráficos e tabelas, eu olho, já tenho que saber o que está acontecendo. Então, eu olhei para cá, decrescente. Então não é a letra A. Já sei que a raiz é menos 5. Se não é a letra A, também não é a letra B, porque a letra B está justificando a A. Então já está justificando, a justificativa não é. Opa, a raiz é negativa, o ponto que toca é negativo, então não pode ser 5. Professor, mas não passa para o outro lado positivo? Passaria se eu tivesse y igual a x menos 5. Eu não tenho isso, eu tenho só o x igual a menos 5. Então são detalhes muito importantes. Falando em detalhes importantes, no Brincando com os Números, a gente mudou um pouquinho da aula anterior, né? Qual é o Brincando com os Números mesmo de hoje? Vamos lá na perguntinha? Tá lançado o desafio, bora ver. 3 amigos querem atravessar um rio. O barco suporta no máximo 141 quilos. Ei, mas tem um errinho aqui. Lá na pergunta era 142. 142? Então, 142. Então, permanece a pergunta ou permanece pergunta. 142? O peso é o mesmo? É 142. Lá, quer ver? Vamos voltar aqui um pouquinho na perguntinha. Passando rapidinho. Calma aí. Ponto, 142. Porque senão não vai dar de passar, né? É verdade. Beleza? Aqui nós estamos ligados, né? Tá tudo conectado. Vamos lá, então, a gente vai consertar aqui 142. Rapidinho, 142. Senão ninguém volta. Vou dar uma apagadinha aqui, tá? Um azul meio parecido. E vamos lá, 142. Beleza. Carlos pesa 62. João pesa 75. E Lucas, 80 quilos. Como devem proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Vamos de resposta? Bora. Vamos lá? Carlos, então, com 62 quilos e João com 75, somando, eles conseguem atravessar, certo? Sim, beleza. Tá. Carlos ou João voltam? Não, só Carlos volta. Por quê? Porque o Carlos tem 62 quilos. Então, antes nós tínhamos lá, qualquer um dos dois voltam, não é? Então lá nós pensávamos assim, qualquer um dos amigos volta, o Carlos ou o João. Não, agora só o Carlos pode voltar, porque o João... O que ficou lá pesa 80 quilos. Então esse ou aqui não serve? Não serve. Carlos ou João voltam? Não. Sim, Carlos. Isso aqui é o detalhe da primeira questão que nós fizemos, que qualquer um dos dois volta. Não, aqui não. Só um volta, só o Carlos volta. Porque o João Carlos somado com o nosso de 80 155. quilos, né? Aí passa, né? Você colocou só o Carlos volta? Perfeito. Quem é o que pesa 80? Lucas, né? Que podia dizer, né? Lucas atravessará sozinho e entregará o barco para o que ficou sozinho. Quem ficou sozinho? Foi o nosso amigo o João. Ele volta e pega o que havia ficado e os dois atravessam. E os 3 estarão do outro lado do rio. Então, a diferença agora é que teve um detalhe a mais, sendo referência como? Lá a gente tinha 2 que não faziam diferença. Não fazia diferença. Tanto é que não tinha nem nome. Aqui não, aqui a gente tem nome, então quem tem que voltar para pegar o Lucas que estava lá tem que ser o mais leve. E aí é aquele detalhe, tá? E na risca, tá? E na risca. Por isso tem que ser 142, porque senão aqui se fosse 141, afundava o barco. E aí o detalhe importante, o raciocínio lógico às vezes é muito rápido e prático. Em outros momentos, quando ele coloca algo a mais, dê nome e pesos específicos a cada um deles diferentes.
E aí já deu uma diferençazinha no problema. Quem volta? Antes voltavam os dois. Agora só pode voltar um, senão legal, né? Bem legal. Vamos finalizando a nossa aula de número 50, onde a gente está trabalhando as funções, recordando com vocês assuntos do primeiro ano. Na próxima aula, viemos com a função quadrática, certo? Ficamos por aqui daquele jeito carinhoso. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.